Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje você já sabe, é dia do quadro Direito Previdenciário, com ela, a doutora Marcela França. Tudo bem, doutora Marcela? Olá, Giovanni. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Cidade Notícia. Doutora Marcela, o tema de hoje é o seguinte: com a aprovação da reforma da Previdência e as alterações propostas pelos parlamentares, vamos conversar sobre as principais alterações para essa concessão das aposentadorias. Sim, no dia 22 de outubro de 2019, houve a aprovação no Senado da reforma da Previdência. E existe um rombo nos cofres da Previdência? Porque essa é a justificativa, né, para essa tal reforma. Giovanni, no primeiro momento, não existe um rombo nos cofres da Previdência Social. O que existe há longos anos, é uma má gestão do dinheiro público. E isso é inquestionável. Vou te dar um exemplo, e para o pessoal que está em casa. Os servidores públicos começaram a contribuir para a Previdência Social a partir de 1997. Até essa data, nós, no regime geral, e o poder público é que bancava a aposentadoria e demais benefícios dos servidores públicos. Ou seja, você vê que a conta não vai fechar. Uma outra situação. Se a Previdência existe um rombo, como que o governo todos os meses retira 20% da Previdência Social e usa como bem entende? Então, a gente não pode concordar com tudo que o governo fala. A gente tem que ter sempre um ponto crítico, você ter a sua visão do que realmente é verdade e do que é mentira. Lógico, a longo prazo, essa reforma seria necessária, mas ela poderia ser menos gravosa e mais suave. Doutor Marcelo, como ficará a idade mínima para a aposentadoria? Giovanni, o mundo todo ele está caminhando para ter uma idade mínima para a aposentadoria. Aqui no Brasil, a proposta é de 62 anos para mulher e 65 anos homens, com exceções. Por exemplo, os policiais vão ter regras diferenciadas, os professores, os deficientes e aqueles trabalhadores que exercem atividade especial. Eu estava lendo há uns dias atrás o ranking das previdências que são mais estáveis no mundo. E uma característica de todas elas é uma idade mínima. Então, isso é um movimento mundial para ter uma idade mínima para a solicitação de aposentadoria. Com relação ao tempo mínimo, qual que será o tempo mínimo de contribuição para poder se aposentar? Então, no primeiro momento, serão 3 tempos de contribuição. 15 anos para a mulher, respeitando a idade. E para os homens também. Para os homens, 20 anos e para os servidores públicos, 25 anos. Essa é a regra geral no primeiro momento. Com relação à regra 85/95, ela vai deixar de existir? A regra 85/95 era minha queridinha. Na verdade, ela é querida de grande parte dos advogados previdenciaristas. Por quê? Porque ela já era uma reforma da Previdência. Ela já veio para aumentar a idade. Isso ela já ia fazer. Só que ela era uma reforma lenta, porque você acresce os pontos com o passar dos anos. E agora, com a reforma da Previdência, por que ela foi tão emergencial? Porque o governo precisa de dinheiro para poder fazer com que a economia volte a girar. Como o governo precisa de dinheiro, ele precisou fazer essa reforma um pouco mais incisiva. Um aspecto também bem interessante, até uma curiosidade, o governo federal soltou uma nota no final da semana passada, para o início dessa semana, que eles estão querendo trocar as moedas de 20, 50 e 100 reais. Elas vão ter uma validade do próximo de mais um ano, serão trocadas porque tem muita gente com dinheiro guardado em casa. Então é uma forma de fazer com que esse dinheiro volte para a economia, reaquecendo o mercado. Então o governo está priorizando o quê? Ter dinheiro para fazer a economia girar. E a aposentadoria especial, ela vai continuar existindo ou vai acabar com a aposentadoria especial? Ela vai continuar existindo, vai ser 100% especial, 15 anos para os mineradores de subsolo, 20 anos para os mineradores, né, que ficam no subsolo, e também a de 25 anos, que são para aqueles trabalhadores que exercem atividades que têm contato com ruído, calor, agentes biológicos, dentre outros. Agora um assunto importante, Marcela. Quanto ao valor do benefício, o que mudou? Esse é um aspecto muito importante. Por quê? A base de cálculo agora vai ser 100% de todo o período que você, que está nos assistindo, contribuiu. Então, se você teve contribuições altas anteriores à ajuda de 94, joinha para você. Mas se você não teve contribuições tão altas, não vai ser legal. Por quê? Desse 100% vai partir de uma média de 60% das contribuições e um acréscimo de 2% a cada grupo de 12 contribuições. Aí o pessoal que está em casa fala assim, nossa, mas antes de 94 ou 93, 92, as minhas contribuições eram baixas. Ou quem está desempregado agora, ou está pagando salário mínimo, fazendo uma contribuição baixa, isso vai jogar lá embaixo o valor do meu benefício. Existe uma possibilidade.
Na reforma da Previdência, esse segurado, ele vai poder tirar esse tempo que a contribuição foi baixa, só que ele vai ter que abrir mão do tempo dele também. Então, ele tem que ficar atento no momento de solicitar a sua aposentadoria. Marcela, agora a pergunta que não quer calar. Com relação aos políticos e as regalias deles, como vai ficar isso? Interessante, todo mundo quer falar sobre isso, né? Então, os políticos, eles têm um plano de previdência próprio dos congressistas. Eles já têm um plano próprio, mas depois de muita discussão, que deu trabalho, eles entraram na reforma da Previdência. Os que entrarem agora já vão entrar com as regras novas. E quem está hoje, quem é político, tem que respeitar a idade. 62 anos mulher, 65 anos homens e 30 anos mulher de contribuição e 35 anos homens, pagando pedágio de 30% do que faltar para esse tempo, para fechar o tempo de 30 e 35 anos. E quanto à alíquota de contribuição, quem ganha mais vai contribuir com mais também, não é isso? É o que está sendo falado. No primeiro momento, a proposta ela traz. O regime geral ele sai de 11%, podendo chegar até 14%. Se o trabalhador ganhar mais, vai pagar mais. E o servidor público, que até 97 não contribuía, ele sai de 11%, podendo chegar até 22%. Ou seja, quem ganha mais vai ter que contribuir mais. Isso não quer dizer que o valor do seu benefício vai ser maior, mas você vai ter que contribuir para a Previdência na medida do valor do seu benefício, do seu salário. Entendi. Como será a regra de transição para quem está no mercado de trabalho? É também um aspecto muito importante, que o pessoal tem em casa também está bem ansioso querendo saber. Primeiro é a idade. A idade mínima é de 62 anos mulher e 65 anos homens. Isso aí não tem o que discutir. Nós temos o tempo de contribuição. 33 anos homem e 28 anos mulher, no momento da promulgação da reforma. Vai pegar os próximos 2 anos, que são as melhores regras de transição, onde ainda vai existir uma aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos uma outra regra, que é a regra dos pontos. 86 pontos mulher, somando idade e tempo de contribuição, e homem somando 96 pontos. Idade e tempo de contribuição. E uma outra, que é uma quarta opção, que é para os homens que estão com 60 anos e não fecharam 35 anos de contribuição, e mulher com 57 anos e não fechou 30 anos de contribuição. Pagando 100% do pedágio, do que falta ainda para fechar o tempo, vai conseguir aposentar também antes de completar a idade. Mulher 62 e homem 65. Marcela, uma pergunta importante aqui. Como será a aposentadoria dos professores? Os professores vão entrar na PEC paralela. Os professores não entraram, dentre outros, não entraram na reforma. Por quê? Porque senão iria alterar o texto principal, ia ter que voltar para a Câmara, ser votado novamente no Senado, e o governo está com pressa para aprovar a reforma da Previdência. Então, eles não entraram, eles vão entrar numa PEC paralela que já está sendo trabalhada na Câmara dos Deputados. E com relação à pensão por morte? A pensão por morte do regime geral não vai poder ser nunca inferior a um salário mínimo, mas ela vai ser de 50% para a dependente, a beneficiária, e 10% para cada dependente, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Já o servidor público que tiver algum problema, vier a falecer nesse período, a beneficiária, o benefício dela pode ser inferior a um salário mínimo se ela já tiver alguma renda. Então, nesse caso, tem que haver uma correção. Provavelmente vai ser corrigido mediante ações judiciais no futuro. Agora, a gente tem que deixar bem claro que toda reforma, ela traz consigo uma contra-reforma. E toda reforma, ela deixa brechas. Inclusive, no texto da reforma da Previdência, existe uma brecha que o servidor ou o segurado vai poder aposentar, inclusive, acima do teto. Vamos aguardar que muitas ações judiciais virão aí pela frente. Isso aí, Marcela, muito bem explicado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Agora vamos falar da página do YouTube, que está bombando, não é isso? Você viu, né, Giovanni? Tá sua ideia, né? Então, nós estamos com um canal no YouTube, que é Marcela com 2 L's França. Então vocês podem se inscrever, curtir, compartilhar. Todas essas entrevistas estão ficando alocadas lá, e daqui para frente a gente vai fazer programas específicos, entrevistas específicas sobre cada tema com relação à reforma da Previdência. Então, www.youtube.com/Marcela França. Entra, curte, compartilha lá, dá o joinha para ajudar a crescer a página. É isso, Marcela? Isso mesmo, Giovanni. Muito obrigada. Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui na Universidade. Agora a gente vai para o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Jornal Cidade Notícia.